Vamos à palavra de Deus. Eu te convido a ficar de pé, abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, e nós vamos ler 2 versículos, 13 e 14. São 9h20. Nós vamos remir o tempo e aproveitar aqui diante da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, versículo 14. A Bíblia Sagrada diz assim: observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz. No dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Curve a sua cabeça. Amado Deus, diante da sua palavra, diante desse tema tão importante, Pai amado, o adoecimento das emoções, ilumine a nossa mente, nos dê conhecimento, sentido, Pai amado, para aquilo que nós falaremos, e acima de tudo, a atenção dos ouvintes também, a fim de que nós alcancemos aqui os propósitos que vão além da teoria e do conhecimento científico, mas nós juntamos essas duas ferramentas, ó Pai, a fé e o conhecimento e a ciência, para a glória do teu santo nome, edificação da igreja e cura do seu povo. Amém. Tomemos os nossos assentos. Queridos, o tema proposto: vencendo a pandemia emocional. Segura aí, porque nós vamos falar nesse tema aqui. E de acordo com o que já vimos aqui da parte científica e teórica, eu quero trazer aqui um aspecto bíblico e teológico para que nós possamos pensar aqui um pouco. Queridos, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas, nenhuma dúvida, com toda a confiança, de que as emoções, os sentimentos, fazem parte do propósito de Deus para nós. Escute isso: as emoções, os sentimentos, não são um acidente na nossa história. Deus, Ele nos planeja, e Ele nos planeja colocando em nós esse sentimento. E esse sentimento é positivo, não é negativo. É bom que seja assim, porque a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele faz o homem inspirado nele mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali numa conferência, eles viram e dizem assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, a Bíblia diz que Deus, Ele tem ciúmes. A Bíblia diz que Deus exulta. A Bíblia fala que Deus fica irado. A Bíblia fala que Deus fica triste, mas que Ele também se alegra. Então essas características emocionais que Deus tem, Ele transfere para o ser humano na sua criação. De maneira que nós somos criados desde a origem, lá no Éden, antes do pecado, seres emotivos, emocionais. Sentimento faz parte do projeto original de Deus. Deus quis que nós tivéssemos sentimentos. O versículo 27 do capítulo de Gênesis diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, se Deus tem sentimento, se Deus tem emoção, e é interessante, porque Deus tem emoção positiva, sentimento positivo, amor, não é? Sentimentos assim gostosos de se ter. Mas ele tem sentimento, aspas, negativos, ira, ciúme, não é? Então,
isso é transferido para o ser humano, e é interessante porque antes de pecar, o ser humano já tinha a presença dessas emoções e sentimentos nele. E depois que Deus cria tudo, Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia fala que Deus viu que era tudo muito bom. Ora, então sentir as coisas, se emocionar, ter sentimento e emoções, não é ruim, porque Deus disse, olha, é tudo muito bom. Não é bom, é muito bom. Assim como Deus, o ser humano ter sentimentos. Então, amados, isso aqui dentro de um aspecto bíblico é interessante, né? Porque nós podemos rir, regozijar, alegrar, ter afeto, amor, paixão, todos sentimentos positivos, mas também podemos ter tristeza, solidão, frustração, ira, medo, sentimentos, entre aspas, negativos, que já estavam no homem lá no Éden. Pastor, mas por que o senhor diz que o homem no paraíso tinha sentimentos negativos? A Bíblia diz que Deus olha para o homem e fala, ixi, todos os animais têm um casal, mas não é bom que o homem esteja só. Aí eu te pergunto, por que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só? Porque o homem estava triste. Porque o homem estava solitário. O homem estava melancólico. E de repente Adão começou a ver o leão e a leoa, não é? E aquele sentimento. E dentro do coração dele, de alguma maneira, já no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, que Deus volta lá no processo ainda de criação, a mulher ainda não existia, e Deus diz no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, porque Deus viu que o homem não estava feliz, o homem não estava completo. Então mesmo antes do pecado, aquele sentimento de solidão, de tristeza, existia em Adão. Agora tem uma diferença. A tristeza e a solidão de Adão fizeram com que ele ficasse triste e não depressivo. A gente viu ali a diferença de tristeza e depressão. Então Adão ficou triste porque estava sozinho. E tristeza é normal, é natural. Até Deus, o Espírito Santo, fica triste. Agora aquele sentimento que perdura, depressivo, uma tristeza crônica, não existiu em Adão. Ele não pensou hora nenhuma em suicídio. Hora nenhuma ele murmura contra Deus. Porque antes do pecado, os sentimentos negativos não trariam depressão, trariam solução. A tristeza de Adão fez com que Deus trouxesse a mulher. Glória a Deus pela tristeza de Adão. Aleluia pela tristeza de Adão. Quantos podem dizer amém? Amém? Porque se Adão tivesse alegrinho lá no paraíso, irmão, eu ia ficar triste se eu não tivesse a minha Simone. Amém? Então a tristeza antes da queda, ela não gerava depressão, síndrome do pânico, suicídio, rebeldia, murmuração. Ela trazia solução. Era uma tristeza que a gente não pode nem dizer que era negativa, porque não havia ainda a maldita influência do pecado. Mas veio o pecado. A Bíblia diz que o homem, a mulher, a raça humana desobedecem a Deus e cai. E da mesma maneira que veio o adoecimento para o corpo, e o Adelson nominou alguns aqui, vieram os adoecimentos para as emoções. Do jeito que veio a dor, a enfermidade, o problema de coluna, o bico de papagaio, né? Do jeito que veio a dor de cabeça, do jeito que veio o câncer, do jeito que veio tudo por conta do pecado, vieram também aqueles nomes que o Adelson disse ali. E as nossas emoções ficaram enfermas. Agora fora do paraíso, depois do pecado, Caim vê Deus recebendo a adoração de Abel, e ao invés dele ficar triste e corrigir
ele sente inveja e mata o irmão. Sentimento diferente lá de dentro, que trouxe solução, agora trouxe o primeiro homicídio. Porque ele viu a alegria do irmão, a comunhão dele com Deus, e ao invés daquilo gerar mudança nele, que era a lógica do sentimento negativo, Caim vai e mata Abel. Então veja que as nossas emoções adoeceram, os nossos comportamentos já não eram os mesmos de lá de dentro, porque Caim não trouxe solução, ele trouxe mais problemas. Amados, depois da queda nós somos assolados com os nossos sentimentos negativos e ruins, e que trazem consequências terríveis, dissolução familiar, suicídio, violência, tudo gerado pelas emoções. Estava indo para Goiânia agora, uma dessas dias da semana, camarada fechou o outro, o de trás buzinou e o cara da frente botou o dedo assim, tipo, foi mal, desculpe. O cara de trás que foi fechado, foi lá, emparelhou, falou algumas coisas, aí o cara que fechou já irou. De vítima já virou, e ele ultrapassou o cara e ficava freando na frente do cara. Eu falei, Senhor amado, vou ver um acidente, uma briga, tiro. Porque as emoções, não é? Eu falei, agora o cara está armado, desce, Senhor amado, e não tinha jeito de passar, porque eles estavam, né? Eu falei, oh Deus, repreende essa ira, repreende esse comportamento. Amados, agora, depois do pecado, fora do Éden, as consequências são ruins, e por conta disso, muitas vezes a gente até pensa, a vida podia não ter mais sentimento e nem emoção, nem positivo e nem negativo, a gente ser frio, mas não era bom, porque o plano de Deus é que a gente tenha emoções. Deus quer que a gente tenha sentimentos. Amados, ter sentimento é muito bom, porque se eu não quero ter tristeza, eu também não teria alegria. Se eu não quero uma coisa que me traga um sentimento negativo, uma saudade, alguma coisa, eu também não terei a alegria do reencontro. Então é bom ter o sentimento. O que nós precisamos é ver aqui, à luz da palavra de Deus, como lidar com isso. Feita essa introdução teológica, bíblica, de sentimento e emoções, é plano de Deus para mim e para você. Agora nós precisamos buscar o equilíbrio disso. E a gente tem na Bíblia N textos e exemplos e referências. Mas o Espírito Santo me trouxe em Salomão. Salomão, ele escreve Eclesiastes, e ele dedica, numa fase de inquirição, de conhecimento. Eu amo esse livro, aliás, você falar qual livro da Bíblia que eu não amo, eu vou ter dificuldade. Mas esse livro, eu já li livros, comentários, já li, reli, eu amo Eclesiastes. Eclesiastes me trouxe respostas que eu não tive em nenhum outro livro da Bíblia. Eclesiastes tranquilizou meu coração, em vários aspectos. E queira Deus que em breve a gente faça um estudo também em Eclesiastes, e isso venha abençoar a sua vida e todos aqueles que ouvirem. Amados, Salomão, ele dedica a observar o mundo em volta dele, o sentido, o significado para as coisas em Eclesiastes, e ele olha a vida como estações, né? Do jeito que o ano tem estações, ele vê as estações da vida, e ele tira lições preciosíssimas disso. Ele fala, tem um propósito, tem um tempo para cada propósito. Cada fase da vida tem um propósito, tempo de rir, de chorar, tempo de abraçar, de afastar, de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer. Olha só, Salomão, ele vem trazer aqui conceitos importantíssimos. E ele vem falar para nós ainda que pessoas vivem, pessoas morrem, mas a essência de Eclesiastes é que a nossa vida nessa dimensão material é tudo vaidade. O eixo
motriz de Eclesiastes é que tudo humano é vaidade. E a gente lê lá, tem hora que você fica assim até melancólico, né? Até depressivo. Mas vamos ao texto que nós lemos? Vamos ao texto que nós lemos? Projete, por favor. Salomão faz uma pergunta que é conhecida como pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela que não precisa responder. Todo mundo sabe. O que Salomão pergunta? Alguém pode endireitar o que Deus fez torto? Observe o que Deus fez. Se você achar que alguma coisa não está legal, você não queria aquilo daquele jeito, você pode mudar isso. Deus permitiu a Covid-19. Você poderia mudar isso? Quem poderia desautorizar aquilo que Deus autorizou? Amados, é uma pergunta que a resposta já é óbvia. Ninguém pode impedir o que Deus faz. Ninguém. As coisas que Deus quer, ninguém muda. Deus é Deus. E isso fala, meus amados irmãos, da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é todo poderoso. Quem tem convicção da soberania de Deus? Diga eu. Deus é soberano. Deus é soberano, Ele é todo poderoso. Ele não está assustado com o pecado, com o ser humano. Nada pega Deus desapercebido. Deus é soberano. Agora, às vezes nós esquecemos isso. E esse adoecimento das emoções é porque a gente acha que Deus não é tão todo poderoso assim, nem tão soberano assim, ou então Ele é, mas não se importa comigo. Porque para mim importar comigo é não deixar com que eu passe por um tempo por algo torto. E torto aqui não é imoral, porque Deus não faz nada imoral. Quando diz aqui que Deus faz alguma coisa torta e ninguém pode mudar, não é alguma coisa imoral, não, é alguma coisa que é contrária àquilo que eu e você queria. Aquilo que não é do jeito que nós queremos, e nós poderíamos chamar isso aqui de problema. Aquilo que é um problema para você, aquilo que se você pudesse, você mudaria na sua vida. Você fala, isso aqui é torto na minha vida. Eu não queria ter isso, eu não queria sofrer disso, isso aqui é torto. É disso que Salomão está dizendo aqui, ó. Aquelas coisas que nem sempre nós gostamos. E a gente quer mudar, mas não consegue. E ninguém pode. Porque se Deus quer desse jeito, é desse jeito que vai ser. E eu quero perguntar aqui, por favor, com muita sinceridade. Quem aqui não tem nada torto na vida? Quem aqui não tem uma tristeza, uma decepção, consigo mesmo, com a família, com a igreja, com os filhos, com o cônjuge, sei lá com o quê? Amados, quem não tem um ponto torto? Todos temos. Um diagnóstico ruim, um aborto, uma dissolução conjugal. Quem não tem? Alguma coisa que se nós pudéssemos, mas nós não podemos, a gente mudaria. Isso pode ser tanto nas questões físicas, como também sentimentos, emoções, relacionamento pessoal, relacionamento familiar. Coisa torta, coisa que a gente queria diferente. Talvez para algum, aquilo que está torto é o que ele queria e não tem. Para outro, torto é o que ele tem e não queria ter. Mas sempre tem um negócio fora do lugar. E Salomão está dizendo aqui, quem pode mudar isso?
Primeira Guerra Mundial, Segunda, nazismo. Deus permitiu. Gripe espanhola, bubônica. Deus disse muito bem, essa pandemia não é o pior acontecimento da humanidade. Não é. E nós precisamos entender que aqui de fora do paraíso, as coisas não são fáceis. Diga assim, depois do pecado, as coisas ficaram tortas. No mundo tereis aflições, é torto. É o filho que segue um caminho que o pai não queria. É a morte de alguém em plena juventude, na infância, torto. Amados, e se nós olharmos aí ao longo da história, nós vamos ver que é assim mesmo. Nós não podemos criar uma fantasia gospel, de achar que não, Deus é comigo, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo, vai, mas é luta no meio, é tribulação, vai dar certo, eu não vou desviar, mas eu vou sepultar alguém que eu amo, eu vou ver coisas ruins acontecerem, porque existem coisas tortas por conta do pecado que Deus permite e que ninguém pode fazer diferente, porque Deus permitiu e Ele é soberano e ponto final. Ele autorizou o diabo tocar em alguém, coisas que nos machucam, que nos ferem. Fora do paraíso não há perfeição, amados. Nós estamos fora do Éden, a ficha precisa cair. A ficha precisa cair, aqui não é o nosso lar, nós somos peregrinos e forasteiros. E quem sabe se essa pandemia vai passar um dia. Quando voltar, quem te garante que vai voltar? Já tem cepa de não sei quantos lugares. Daqui, dali, dacolá, e tomou, quem tomou agora desenvolveu, não sei, e aí já entra a questão política, já entra a questão espiritual, e nós não podemos nos fantasiar e ficar nesse desespero, nessa ansiedade, porque Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, e nós precisamos entender isso. Eu estava vendo aqueles vídeos lá de Israel, e tanto eles quanto os palestinos precisam das nossas orações. Não orem só por Israel não, orem por todos. Todos precisam de Jesus, porque o judeu sem Jesus vai para o mesmo inferno que o palestino vai sem Jesus. Só Jesus é que salva. E o povo lá embaixo vendo as bombas e eu falei, meu Deus, e eles filmando. Imagine, irmãos, esse negócio caindo aqui, um aqui, acolá, e a gente... É realidade, nós precisamos estar atentos para essas situações aqui. Nós sofremos frustrações, e Salomão está dizendo aqui, olha, existem coisas boas, retas, maravilhosas, mas tem coisa torta também. Você atura esse marido, essa esposa, esse filho, vai, vida que segue. Hoje eu estava conversando com um dos maiores empresários, pastor Gilson, agora à tarde, do ramo de papelaria e pecuária do Brasil. Perguntou pela Simone, eu falei. Aí ele falou, soube do meu filho? Eu falei, soube. Como é que ele está? Falei, está lá. Está bom, vamos rompendo. O filho dele teve câncer nos testículos, teve que tirar os dois. Rapaz, solteiro ainda. Aí ele falou, pastor, o senhor soube do meu irmão? Eu falei, soube, morreu de câncer. O irmão dele um pouco mais velho do que ele. Aí ele virou para mim e falou, pastor, mas eu vou falar para o senhor. Quando eu acordo de manhã, abro os olhos e tiro a remela, eu dou graças a Deus só de estar abrindo os olhos e tendo remela para tirar. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E tem que ser assim o nosso estilo de vida, de cristianismo e de fé, irmãos.
Nós não podemos, ok, vai haver, é possível pegar uma gripe, é possível machucar a coluna, mas eu não vou ficar deitado o dia todo porque eu estou com dor na coluna, eu vou mexer, as minhas emoções podem adoecer, eu vou fazer uma campanha, eu vou buscar a cura de Deus, eu vou num profissional, mas eu não vou me abater e me algemar por conta disso. Por quê, pastor? Porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou buscar saída, eu vou buscar alternativa. Se Deus permitiu que isso aqui ficasse torto, é porque Ele sabe que Ele tem motivo. E a Bíblia diz em Romanos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, até as coisas tortas. Então haja o que houver, irmãos, vamos glorificar a Deus. Está reto, glória a Deus. Está torto, glória a Deus. E eu quero terminar aqui deixando 3 conselhos de Salomão no versículo 14. Aqui ele faz uma pergunta óbvia: creia na soberania de Deus. Deus está no controle, não é ONU, não é China, não é Rússia, não é Estados Unidos, não é Brasil, não é Lula, não é Bolsonaro, é Deus no poder. Amém, amados? Ponto final. Mas Salomão dá 3 conselhos aqui, e eu encerro para a gente orar, falando dessa tal da pandemia da Covid-19, que gera a pandemia emocional. Primeiro conselho que ele dá: no dia da prosperidade, seja feliz. No dia alegre, no dia bom, desfrute, goze da vida. Você pode assar uma carninha, beber um suco de fruta. Você pode fazer uma viagem para o litoral, uma viagem de avião. Você pode desfrutar de alguma coisa da vida. Então seja feliz hoje. Desfrute. Tem gente que por conta de algo que aconteceu lá atrás, quando eu era criança eu fui isso, eu fui aquilo, e aconteceu isso, meu marido e meu filho e tal. Aí ele morre o resto da vida. Ele não vive vivendo, ele vive morrendo o que aconteceu. Amados, coisas tortas acontecem, mas no dia alegre, no dia da prosperidade, no dia bom, alegre-se. Aleluia. Nós temos luto. Muitos de nós sepultamos nossos familiares, e outros ainda serão sepultados. Mas por isso nós vamos viver lamuriando o resto da vida? Nós vamos morrer junto? Meu marido morreu, agora morri, misericórdia. Amém, vou chorar o luto, mas agora a vida que segue. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu vou viver, eu vou desfrutar dos dias de prosperidade. Então no dia da prosperidade, seja feliz. Gente, o cheiro de uma flor, um sol que nasce, um sol que põe, você tomar banho sentindo a água morna ou fria, dependendo do momento, é gostoso demais. Abraçar quem você ama, sentir o cheiro dessa pessoa, dar colo para o filho, ir numa pescaria, fazer o que gosta. Desfrute do dia da prosperidade. Olha, o que tem que acontecer, vai acontecer. Agora naquele dia que você pode fazer o que gosta, viver com quem você ama, diga assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Eu vi um vídeo hoje, não me lembro qual grupo, dificilmente eu abro o vídeo para ler, mas eu achei interessante os comentários, né? E quando dá muito like a gente vai ver, de uma mocinha jovem, pós-adolescente, jovens, com o olho lacrimejando, dizendo: eu tenho pena daqueles pais que se matam para dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. E eles dão iPhone novo, e dá tudo para o filho, e dá tudo para o filho, mas não se dão para o filho. Não tem tempo para o filho. Fica correndo para dar coisas presentes e não são presentes. E ela fala: eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai foi um desses, fez tudo por nós. Mas aí aquela moça diz assim: mas eu daria tudo que ele deixou para que ele continuasse aqui conosco, e eu dar mais um abraço nele. Vamos viver o hoje.
Olhar nos olhos. Você pode assar uma carne, jantar a dois, luz de vela, o casal. Você pode deixar os filhos com a nora, a avó, sei lá, com quem, e sair o casal, e viver com o neto, sei lá, mas viver o dia da prosperidade. Irmãos, tem gente que não vive o dia da prosperidade, e vai reclamar para Deus, Deus vai falar: eu te dei tantas coisas e você não aproveitou. No dia da prosperidade, crente, seja feliz, coma aquilo que você gosta, viva com amigos, celebre o sucesso, alegre-se por conta de uma bênção, goza, a palavra aqui é seja feliz, tenha gozo naquele dia. Infelizmente, nem todo mundo sabe desfrutar o dia da prosperidade, fica juntando e vai. É bom ter prudência, mas viva o hoje. Primeiro conselho. Segundo conselho. Mas, eita esse mais. Nós temos dia de prosperidade, mas temos dias de adversidade. E desde que eu nasci em 1968, mesmo com muita dificuldade financeira, que eu cresci num lar de pessoas humildes, financeiramente limitadas, a gente não viveu uma crise como essa, de adversidade, de dificuldade, de insegurança, de não poder chorar os entes queridos, de mudança de paradigmas, de comportamentos, dia de adversidade. Nós temos dia de prosperidade, mas temos dias de adversidade, e nós estamos vivendo dias de adversidade. O que Salomão fala para o dia de prosperidade? Seja feliz. E o que ele fala para o dia de adversidade? Considere, medite, pense, use a cabeça, raciocine. Olha aqui, a alegria pode ser substituída pelo choro, o sol pode ficar nublado, a abastança de dinheiro pode virar quebradeira, até as férias vai ser tédio, porque não tem dinheiro, não tem para onde ir, o patrão não quer comprar, terrível. É o que a Bíblia chama de dia mau, e a gente precisa considerar. Pastor, considerar o quê? O dia da prosperidade e o dia da adversidade, os dois foram permitidos por Deus. Olha aqui, irmão, considere que Deus fez tanto este, adversidade, como aquele, prosperidade. Deus continua Deus do mesmo jeito. E aí eu quero até abrir um parêntese aqui, irmãos, para a gente tomar cuidado, porque, irmão, Deus curou o fulano, Deus é bom mesmo. Então se tivesse morrido, Deus não era? Irmão, estava na UTI, deu parada e voltou. E Deus é poderoso mesmo. Então se tivesse morrido, Deus não era poderoso? Tantos que voltaram como o ratinho lá da UTI e superaram e viveram como aqueles que foram, não muda nada, Deus é o mesmo. Considera que Deus dá dia feliz, mas Ele também permite dia de adversidade. Deus permitiu que a economia melhorasse, mas permitiu que a Covid viesse, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Descansa em Deus, acalma em Deus, usa a sua fé, Deus proverá. Eu não vou viajar de férias, a minha empresa faliu, tive que mandar funcionário embora, mas eu ainda tenho de comer, eu ainda estou vivo. Como diz o meu amigo, eu ainda tenho remela para abrir, para lavar os olhos de manhã, estou vivo. Glória a Deus. Então considera que tantos os dias de paz como os dias de guerra, tantos os dias que a gente pegava na mão, abraça, irmão, nossos cultos, né? Pega aí no seu irmão, dá um abraço no seu irmão, abraça 3. Quem lembra dessa época aí? Vamos fazer grupo aí de 3, 4, 5 e vamos orar, irmão. E era crente abraçado e pulando. Era Deus permitindo.
Olha do lado, quantos metros você está de distância do crente aí? De máscara ainda. E se você encostar no dedo dele, ele vai correr e passar álcool. Deus é o mesmo. O Deus que permitiu aquele aconchego é o mesmo que permitiu esse afastamento, isolamento e lockdown. Ele é Deus, então considera que Deus não muda. E isso acalma as nossas emoções. Eu começo a controlar meus sentimentos, porque o meu Deus reina. Eu sei que Ele vive, o meu Redentor, e que por fim Ele triunfará sobre todas as coisas. Ainda que Ele me leve para a eternidade, eu vou encontrar com Ele mais cedo. Só o Senhor é Deus. Amados, isso é fé. É uma esperança que o ímpio, o pagão, o descrente não tem, e o crente não pode perder. E vem a pandemia emocional, nós vamos orar no hospital, dar conselho para os ímpios, nós vamos ministrar na vida dele. E se algum dos nossos adoecer, nós vamos interceder, orar, aconselhar, e Deus pode, ou não, curar. Mas Ele continua sendo Deus. Tem um hino que a gente canta que fala: se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus; se Ele curar, Ele é Deus; se não curar, Ele é Deus; se Ele falar, Ele é Deus; se Ele ficar calado, Ele é Deus. Ele é soberano. E em momento algum considere a possibilidade de murmurar. Momento algum. Eu vi um parto humanizado. O que é aquilo? Eu chorei. Natimorto. E eles sabiam. Não sei quantos viram isso. E filmaram aquilo. E o pai e a mãe vestiram o bebê e cantaram e oraram e pegaram aquele menino. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. E louvaram Deus. Deus abençoou. Vestiram, puseram touquinha, fizeram foto, né? Irmãos, Deus é Deus, Ele é Senhor de qualquer maneira. Agora eu vou me adoecer, eu vou morrer com aquela criança? A Bíblia diz que Davi, enquanto o menino dele estava doente, ele foi para o jejum, para a oração. Rapou a cabeça, vestiu roupa de saco de linho e pôs cinza na cabeça. Quando alguém chegou e falou assim: Davi, o menino morreu. Falou: morreu? Então agora, o ponto torto que Deus permitiu, eu não posso fazer nada. Vida que segue. Vida que segue. A vida tem coisa torta. Amém? Sim ou não, irmãos? A vida, e se nós não nos prepararmos para as coisas tortas, quando elas vierem, a gente perde a fé. É por isso que Salomão está dizendo: no dia da adversidade, considera que o Deus que prospera também permite adversidade. O Deus que dá casamento também permite viuvez. O Deus que dá filho pode recolher filho. Ele é Deus. Considera que Ele é Deus, tanto lá quanto aqui. Tanto do rico quanto do pobre. Ele é Deus. É por isso que Jó capítulo 2 versículo 10. E eu já estou caminhando para o final. Ele fala: por acaso eu vou receber só o bem de Deus e não o mal? Jó diz isso. Olha, você está doido? Eu vou murmurar, vou reclamar de Deus? Jó 2,10. Eu vou receber só... Irmão, o problema é que nós queremos receber só o bem. Ô esposa, você fala como uma doida. Eu não vou murmurar de Deus, não. A gente recebe o bem, a prosperidade e dá glória, faz culto em ação de graça. Aí eu não vou receber o ponto torto, o mal, não. Mas a Bíblia diz que tanto na prosperidade quanto na adversidade, Jó não pecou. E nessa pandemia, tanto do vírus quanto das emoções, se tem algo que nós não podemos fazer, é pecar. Olha aqui para mim. Contra a bondade e a soberania de Deus. Momento algum Deus deixou de ser bom. Momento algum a benignidade de Deus deixou de vigorar. E ainda que Ele fez algo que eu gostaria que não fizesse, torto ao meu ver, eu sei que é para o meu bem. E é para a glória dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Bendito seja o nome do Senhor.
Amados, olhar com uma lente de fé, olhar como crente de verdade, muda tudo. E Salomão está dizendo aqui, considera, e na consideração do dia mau, olha aqui, na consideração da adversidade, da doença, do luto, da coisa torta, considera o que você pode aprender com essas coisas negativas. E eu quero citar algumas coisas. Irmãos, o que o sofrimento pode nos ajudar? Cultivar a gratidão a Deus pelo sofrimento de Jesus, que foi muito maior do que o nosso, sim ou não? Outra coisa que nós podemos aprender: odiar o pecado, porque tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Maldito pecado, não vou pecar mais, porque se não fosse pecado não tinha esse tal de Wuhan de vírus aí não. Maldito pecado, vou ser mais santo ainda. Terceira coisa, desejar o céu. Os dias maus e os momentos difíceis faz a gente dizer: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Às vezes os pepinos do Egito querem fazer a gente voltar, mas quando eles acabam a gente fala: vamos para a terra prometida. Outra coisa, perder o apego com as coisas desse mundo e entender que aqui nós somos apenas peregrinos e passageiros. Tudo vai passar, com ou sem Covid. Nós não temos nada aqui. Esteja pronto para partir, meu querido. Tornar-nos mais preocupados com a salvação das pessoas que estão ao nosso redor e onde nós passaremos a eternidade. São dias que a gente reflita, não é? É isso que ele diz. E o sofrimento faz a gente identificar com aqueles que sofrem, e a gente fica mais misericordioso com eles, e perde aquela casca, aquela capa de super-homem ou super-mulher. Tanto os dias bons quanto os dias maus são permissão de Deus. Amém, amados? Vamos aproveitar o dia bom e alegrar, mas no dia da adversidade, reflita o que Deus quer ensinar. Terceiro e último conselho de Salomão, e aqui eu encerro. Volta lá no versículo 14 de Eclesiastes 7, por favor. Ele termina dizendo assim: para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Diga assim: o futuro pertence a Deus. Agora diga para você mesmo, diga: o futuro pertence a Deus. Amados, é impossível saber se amanhã eu terei um dia de adversidade ou de prosperidade. Eu não sei. Eu posso levantar de manhã, quando o sol nascer no leste, próspero, e quando ele se pôr no oeste, é adversidade, porque eu não sei o que eu encontrarei quando eu chegar na minha casa, e o que vai acontecer daqui até lá. O futuro pertence a Deus. Ansiedade, preocupação, as emoções, é excesso de passado que eu não perdoo, o excesso de futuro que eu quero controlar. A gente não controla o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. E Salomão fala: olha, isso é para o ser humano entender, descobrir que ele não controla o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Eu posso fazer planos de prosperidade e não tê-las. Eu posso achar que eu terei adversidades e elas não vêm. Isso me leva a ter uma vida de maior dependência de Deus. Pastor, a pandemia vai passar? Não sei. Pastor, todos serão vacinados? Não sei. Pastor, essa vacina funciona? Eu ouvi um economista, pastor Gilson, dizer que nunca na história
houve tanta mudança de valores da mão de pessoas para mãos de outros. Porque as empresas que fecharam, as pessoas que faliram, o patrimônio delas foram para a mão de alguém. Tem interesses. Eu acredito na ciência. Eu não acredito no homem pecaminoso e pecador, que usa falsamente a ciência para enganar e ter lucro, para ter estudos pseudocientíficos para vender medicamento. Eu não sei se um remédio que o laboratório fala que não responsabiliza pela consequência é legal. Não sei. Mas eu sei que o meu Deus reina. E eu sei que a minha vida está nas mãos dele. E eu descanso nele. Ainda que ele me leve. Ou ainda que eu viva mais 50 anos. Eu não sei o futuro. Mas eu sei que o meu Deus reina. E que ele está no controle de todas as coisas. É isso que Salomão está dizendo, e nesses dias tão incertos que nós vivemos, tão ansiosos e de desesperança, como disse aqui o doutor Adeus, trazendo essa pandemia emocional, eu me repouso em Jesus Cristo. E é isso que eu quero convidar você para fazer. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu confio na bondade e na soberania de Deus. E eu deixo na mão dele o meu futuro. Você pode confessar isso? Diga: eu acredito na soberania e na bondade de Deus. E nas suas mãos eu entrego a minha eternidade. Bondade e soberania. São atributos de Deus. E nesses aqui eu confio. Martim Lutero disse assim: desfrute das coisas presentes de tal forma que você não se baseie na sua confiança nelas. Não acredite que elas vão durar para sempre. Mas reserve o seu coração para Deus, para que com Ele você possa suportar o dia da adversidade. Então, é isso aqui. O dia alegre, próspero, alegre. Não fica segurando não, alegre hoje. Porque vai ter dia que você vai querer e não vai poder. Mas no dia da adversidade, reflita que Deus continua no controle de todas as coisas. Amados, eu teria muitas histórias. E você sabe tanto quanto eu. Mas me ocorreu uma. Olha aqui para mim, eu já termino. A história de um pastor presbiteriano chamado Thomas Boston. Ele era escocês. Thomas Boston. Esse homem viveu no final do século 17, início do século 18. Foi um grande teólogo, escritor sobre doutrina da fé cristã, grandes livros. Alguém assim. O próprio Jonathan Edwards, que talvez os irmãos conheçam e ele não, falando do Thomas Boston, ele diz: é um homem verdadeiro e grande. Imagine, Jonathan Edwards disse: ele é verdadeiro e é grande. Thomas Boston pastoreou uma igreja por 25 anos, uma única igreja. Nós fizemos 17 agora em maio, né? Falta pouco para nós chegarmos. E nesses 25 anos que ele pastoreou, mesmo passando por muita melancolia, ele era um homem melancólico, tristeza, problemas de saúde, mas diz a história dele que ele nunca faltou ao púlpito. Ele teve uma história de sofrimento e de perseverança. Problemas de saúde, problema crônico físico e até das emoções. E para complicar, ele teve 10 filhos. Sepultou 6. Quando ele morreu só tinha 4. E a história dele fala que ele teve um dos filhos dele, e ele falou assim: olha, o nome desse menino vai ser Ebenezer. Ebenezer, que significa até aqui Deus nos ajudou. Porque Deus tem dado força, e o Ebenezer morreu.
Nasceu outro menino, ele vai ser Ebenezer. Eu quero um filho Ebenezer. Mesmo com medo ali, mas com fé, ele botou o nome no menino de Ebenezer. O menino nasceu muito enfermo, muito problema de saúde, e ele acabou falecendo, não obstante tanta oração e jejum do pai e da mãe. O segundo Ebenezer era um dos 6 que morreram. E ele mesmo escreveu, de punho, pastor Thomas Boston: agradou ao Senhor que o meu segundo Ebenezer também fosse removido de mim. Homem que viveu muita dor, muita perda, mas foi fiel até o fim. E esse é um exemplo, amados, para nós nos inspirarmos. Jó perdeu 10 filhos, ponto torto, coisa torta. Deus pode permitir isso. Por que nós achamos que somos melhores? Porque achamos que nós não podemos padecer. A Deus falou aqui de resiliência, capacidade de suportar. Que Deus nos fortaleça. O que o Espírito Santo tem posto no meu coração, amados, é que eu devo estar pronto para qualquer coisa. E nada nessa dimensão fora do paraíso vai me surpreender. Nem muito positivas, nem muito negativas. Mas só tem algo que eu quero que o Senhor me dê graça: preservar a minha salvação eterna. Dessa eu não abro mão, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. Amém? Então, por mais que nós soframos, por mais que nós estamos vivendo um momento de tristeza, de luto, de choro, de perda, de pobreza, contemple. Deus é Deus da prosperidade e da adversidade. E eu me descanso nos braços de Deus.